Bom dia a todos. É muito bom ter esta grande plateia de admiradores do Zé Eli, amigos do Zé Eli. A sala não está tão cheia, mas é muito bom ter um grupo assim de pessoas conhecidas e que ficam tão felizes de se reencontrar. Meu nome é Peterson, sou ex-aluno do Departamento de Economia daqui da FE e sou co-organizador do evento junto com a Karen Vecchiati, o André Sequinho, o Arilson Favaretto e o Ricardo Abramovay. O objetivo de hoje é discutir as contribuições do José Eli da Veiga para o desenvolvimento rural, sustentabilidade e filosofia da ciência. E eu preciso fazer uma introdução aqui do Zé Eli. Todo mundo aqui conhece o Zé Eli, mas o evento está sendo gravado e vai ficar disponível, então eu preciso explicar quem é o Zé Eli da Veiga, rapidamente. O professor Zé Eli da Veiga pode ser tudo menos desconhecido. Ele é amplamente conhecido por quem atua nas diversas frentes dos estudos da ruralidade, assim como por aqueles cuja atuação tem a ver com a frente da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Zé Eli pode ser conhecido por suas diversas atuações na mídia, seja em coluna no Valor Econômico, publicada ininterruptamente desde janeiro de 2003, ou em frentes audiovisuais, como a coluna Sustentáculos da Rádio USP. Ou então pode ser conhecido pela obra que inclui nada menos do que aproximadamente 29 livros, entre os quais clássicos como O que é Reforma Agrária, de 1981, Cidades Imaginárias, O Brasil é Menos Urbano do que se Calcula, de 2002, ou o mais citado de todos, Desenvolvimento Sustentável, O Desafio do Século XXI, de 2005, que foi livro-texto no curso de graduação que nós fizemos com o Zé Eli. Sem falar, é claro, da sua presença constante em ambientes como o Instituto de Estudos Avançados, a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica e tantos outros. Agrônomo e economista, José Eli retornou ao Brasil em 1980, após o exílio na França. Obteve a livre docência aqui no Departamento de Economia. Em 1993, formou gerações de economistas preocupados com questões sociais, ambientais e institucionais do desenvolvimento, entre os quais a maioria dos que estamos aqui. E mais recentemente deixou a docência e passou a se dedicar integralmente a pesquisar, escrever e debater ideias científicas. A ideia de estarmos todos aqui hoje era bem mais simples. A gente queria fazer uma conversa, um almoço, se reunir todo mundo. Mas aí o Andrei teve a ideia, por que não fazer um evento aberto em que mais pessoas possam acompanhar um amplo debate sobre as diversas formas como o Zé Eli tem contribuído para a ciência. Em certo momento a gente se perguntou qual seria a casa adequada para sediar este evento. Se seria o Instituto de Estudos Avançados, se seria a FE ou algum dos outros ambientes pelos quais o Zé Eli tanto circulou. E a FE acabou nos acolhendo rapidamente e é um ambiente onde todos nós nos conhecemos, então a gente encontrou que seria adequado. Agradecemos a FE por disponibilizar, na pessoa da professora Montoya, por disponibilizar o ambiente, a Alda, que nos ajudou muito, e a toda a equipe pelo apoio. Mais tarde, a gente se perguntou, será que conseguiremos ser críticos o suficiente da obra e das ideias para ficarmos à altura da expectativa do professor José Eli? Boa pergunta. Vocês nos dirão se tivermos sucesso. E se vocês não nos disserem, não se preocupem, porque o Zé Eli certamente vai nos dizer. O intuito desse encontro é estabelecer de alguma forma um nexo entre tantos elementos relevantes da obra do Zé Eli. E principalmente conversar sobre tudo isso com ele mesmo. Os elementos que queremos discutir, porém, não se resume somente ao campo de tantas ideias pelas quais navegou Zé Eli. Sim, porque seria impossível ignorar o lado pessoal, o lado da amizade e o lado da admiração que se construiu ao longo dos anos. Seria impossível deixar de falar da forma como Zé Eli se interessa por cultivar os vínculos com os seus mentorados. Bom, o evento está dividido em dois grandes momentos. O primeiro vai tratar, nós fizemos aí uma divisão, é sempre difícil de dividir tão grande obra. O primeiro vai começar aí aproximadamente do momento da agricultura e ruralidade até o momento de sustentabilidade, e o segundo vai começar aproximadamente no momento de sustentabilidade até o momento mais recente, que controversamente
nós chamamos de filosofia da ciência, mas aí já temos o primeiro debate com o Zé Eli. E a Joana Setzer vai nos acompanhar remotamente. De Londres. Não sei se de Londres ou do Egito. Ah, já está no Egito. Onde você está, Joana? Estou em Londres. Aí, está em Londres. Obrigado, Joana. Sem mais delongas, quero convidar neste momento a professora Maria Dolores Montoya para abrir o evento e imediatamente na sequência convidar para formarem a mesa o professor José Eli da Veiga, a Karen Vecchiati, professora no curso de Artes, Design e Moda da FMU, o Arilson Favaretto, professor de Análise Econômica na UFABC, e o Danilo Iori, economista-chefe da OLX e professor do Departamento de Economia aqui na FEA. Bom dia a todos e todas. Eu voltei a usar máscara porque eu tive contato com pessoas com Covid, a onda voltou, mas eu queria mencionar, aproveitando a introdução inicial, que para a gente realmente é um prazer e uma honra receber eventos dessa natureza, porque é um pouco a história da FEA, a história das contribuições que são dadas, né, em termos tanto da academia como da sociedade. Acho que o professor José Eli personifica assim, o ideal que a gente tem de pesquisador, de professor, que começou ali em 82, lidando, né, com a área de economia agrícola, e foi, assim, de modo muito brilhante, migrando para outros temas, introduzindo questões interdisciplinares, e é isso que torna a obra tão rica, e assim, e a presença de todos vocês aqui mostra bem esse legado que é tão importante, não só do ponto de vista ali de pesquisador, mas como contribuição mesmo para a sociedade. É uma temática que a gente tem observado como é importante e que isso seja sempre reforçado a todo momento. Quando a gente pensa que é algo que virou consensual, nos vemos ali enredados em debates completamente fora de tom e de época. Então, esse evento, para mim, assim, acho que para toda a comunidade da FEA, a mostra de que a gente pode sim contribuir, homenageando o professor José Eli, que tanto tem feito, né, por toda essa temática. Então, eu declaro aberta aí os trabalhos e desejando a todos vocês e agradecendo muito por terem nos dado essa oportunidade de fazer essa discussão aqui na nossa casa. Muito obrigada, bom trabalho aí para todos vocês e, enfim, sucesso. Bom dia a todas, a todos. É uma satisfação enorme por várias razões estar aqui nessa mesa, né? Tanto é a oportunidade de reencontrar aqui vários colegas, professores, né, com quem em algum momento todos nós aqui, né, nos cruzamos, mas também e principalmente pela oportunidade de prestar essa devida homenagem ao Zé Eli e a tudo que ele representa, não só na trajetória profissional de cada um de nós, mas para a ciência brasileira e, em particular, para alguns ramos, né, da ciência, em especial aqueles aplicados a essas áreas, a esses domínios que o Peterson dizia durante a abertura. Eu já vou me justificar aqui de partida, quando tocou a mim, numa divisão de trabalho aqui entre nós, comunicar ao Zé Eli que a gente ia fazer esse evento, e a gente retardou ao máximo possível a comunicação a ele, porque a gente sabia que se a gente fizesse isso precocemente, ele ia dizer não façam e daí por diante. Mas quando a gente chegou com a ideia quase como um fato consumado, aí eu disse, tudo bem, vai, então, já que vocês tiveram esse trabalho todo, não vou poder desfazer o que foi feito agora, mas tem uma condição que é a seguinte, vocês vão ter que ser críticos, porque se for ficar uma coisa só de enaltecer e etc e tal, não vai funcionar. Então eu já vou adiantar aqui que talvez pela primeira vez na minha vida eu vou contrariar uma indicação do Zé Eli, e não vou ser exatamente crítico, porque, em primeiro lugar,
porque o tempo é muito curto. Então, para fazer uma crítica bem feita a aspectos da obra do Zé Eli, a gente precisaria aprofundar muito a discussão. E o que eu acho que talvez essa sessão vá fazer é levantar alguns aspectos que eventualmente a gente pode. Eu acho que vale a pena fazer isso. Em outro momento, aprofundar a discussão sobre temas e questões que a agenda de pesquisas que o Zé Eli desenvolveu, né, ao longo da trajetória dele e vem desenvolvendo, nos motivam a aprofundar e a discutir. A segunda razão é que, como disse o Peterson, né, esse evento está sendo gravado e eu acho que é importante registrar, pelo menos na visão que cada um de nós tem, a trajetória da obra do Zé Eli, porque uma das coisas que chama muito a atenção para qualquer um que conhece a obra do Zé Eli em primeiro lugar, a tremenda coerência que existe entre essas diferentes fases da obra dele, como foi mencionado na abertura. E a segunda é como, apesar dessa coerência, não há repetição, né? A gente, na verdade, está sempre correndo atrás, né? Cada um de nós, às vezes, recebe os textos do Zé Eli ou mensagens e tal, comenta isso ou lê aquilo e etc. E a verdade é que nós estamos sempre correndo atrás de questões que ele nos coloca. Então, para as pessoas que não são talvez tão próximas ou não tiveram oportunidade de acompanhar toda essa trajetória, eu acho que uma contribuição importante desse evento é registrar justamente isso. Eu costumo ver a obra do Zé Eli, sempre essas periodizações têm algo de arbitrário, né? Então, embora a gente tenha dividido aqui o evento em 2 fases, eu pessoalmente costumo ver 3 fases, né? Uma primeira na qual predomina os temas, por assim dizer, agrários, né, com a discussão sobre agricultura familiar, reforma agrária, ruralidade e temas afins. Na parte, digamos assim, mais avançada dessa etapa, vai havendo uma ênfase cada vez maior para a agenda ambiental. Depois há uma segunda etapa, nas quais os debates sobre desenvolvimento e sustentabilidade, que estão talvez sintetizados, né, no livro de 2005, que é a obra mais citada do Zé Eli, estão presentes. Aí há também uma certa mudança, se é que a gente pode dizer assim, né, na base de autores que vão influenciar esse pensamento. E depois a fase mais recente, que é marcada por aquilo que eu chamo, embora haja aí uma divergência com o nosso homenageado, né, de questões epistemológicas envolvendo sustentabilidade e antropoceno. Nessa nossa divisão, me foi pedido para falar mais sobre essa primeira fase, aquela que envolve, né, então, os temas agrários, a ruralidade, a agricultura familiar e daí por diante. Então eu vou ser bem breve e bem esquemático, mas para poder falar sobre isso eu voltei a uma gravação de uma entrevista que eu fiz com o Zé Eli há 4 anos atrás, em 2018. Creio que com exceção do último domingo agora, quando nós encontramos, acho que tinha sido a última vez que eu te encontrei, porque depois veio pandemia, né? E por coincidência, no momento que eu fiz aquela entrevista, estava havendo a comemoração dos 50 anos do maio de 1968. Né? Era exatamente, se eu não me engano, maio de 2018, né? Quando nós nos encontramos. E a conversa começou exatamente por aí. Quer dizer, a pergunta que eu fazia para o Zé Eli é: escuta, de onde surgiu o teu interesse por temas agrários e daí por diante? E o Zé Eli me contava então que ele, como muitos intelectuais da geração dele, foram obrigados a deixar o Brasil naquele momento, né, final dos anos 60, mas já aqui no Brasil ele havia sido inoculado, por assim dizer, né, com o interesse pelos temas agrários, por conta da discussão que a intelectualidade de esquerda no Brasil fazia à época a respeito da natureza das transformações necessárias do Brasil naquele momento. E, em particular, ele mencionou a influência de um livro que todos nós conhecemos, né, do Caio Prado, A Revolução Brasileira, e das questões que o Caio Prado trazia relacionadas à questão agrária e à singularidade na formação do Brasil. Então, o Zé Eli viaja, né, para o exílio, portanto, já com essa questão presente. Como foi mencionado na abertura, né, durante o período na França vai fazer agronomia, depois faz o seu doutorado, trabalha sob a orientação de um autor que também todos nós conhecemos, é tremendamente importante, Mazoyer, né, e nessa mescla, né, por assim dizer, nesse encontro,
junto com a formação durante o período na França também, o Zé Eli participa, né, das discussões envolvendo um grupo de intelectuais brasileiros à época, discutindo Marx e aplicações de Marx à realidade brasileira. E dessa junção, eu diria então, né, do pensamento de Marx com a ênfase da obra do Mazoaie, surge aí, me parece, um primeiro traço importante na obra do Zé Eli, pelo menos dessa etapa, mas acho que vale também para depois, que é o que eu chamaria, digamos assim, de uma abordagem baseada em Marx, mas para além de Marx. A obra do Mazoaie, por exemplo, como nós conhecemos, é uma abordagem que é muito caracterizada pela importância do enfoque histórico, né? E no trabalho talvez mais conhecido do Mazoaie, a história das agriculturas no mundo, ele faz um enorme esforço que, embora não seja incompatível com a obra do Marx, contraria alguns aspectos da obra do Marx, especialmente aqueles relacionados ao campesinato. Mazoaie mostra, né, a evolução dos sistemas de produção na agricultura ao longo do tempo, uma história de muito longo prazo, né, e mostra a persistência de certas formas de produção, contrariando, portanto, aquilo que o Marx havia dito a respeito do que deveria se passar na agricultura com o desenvolvimento do capitalismo. Então, o Zé Eli vai, num certo sentido, conciliar essas duas coisas, né, uma abordagem fortemente baseada no método ou no que há de melhor na herança do Marx, com uma abordagem histórica como um elemento marcante do seu olhar. Posteriormente, né, no período da abertura, o Zé Eli então retorna ao Brasil, vai ser professor inicialmente na PUC e depois aqui na FEA, onde ele fez a grande parte da sua carreira, e logo nesse momento também eu esqueci de dizer antes, né, também durante o período antes da volta do Brasil, ele teve uma passagem por Portugal, né, durante o período aí da Revolução dos Cravos, trabalhando com o tema da reforma agrária. Tema esse que também foi a base da tese de doutorado dele, e quando ele volta ao Brasil, depois já de estar aqui vinculado à FEA, o Zé Eli vai ter também uma participação muito importante em órgãos de governo, né? O Zé Eli tinha uma proximidade muito grande com José Gomes da Silva, né, uma figura histórica para todos nós que trabalhamos com temas agrários no Brasil ao longo de décadas. O José Gomes da Silva exerceu funções importantes, né, durante o governo Montoro e depois, no período da redemocratização, durante o que deveria ter sido o governo Tancredo Neves, né, que morre às vésperas da posse, e o Brasil passa a ser presidido pelo governo Sarney. Essa participação do Zé Eli em órgãos de governo renderia uma outra discussão, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas na saída dessa experiência, né, junto a órgãos de governo, o Zé Eli sai para um pós-doutorado, né, na Inglaterra, e como resultado dos estudos que ele faz nesse período, ele publica no início dos anos 90 um livro que teve uma enorme influência. Já havia sido publicado o livro, né, o que é a Reforma Agrária, mas ele publica um livro de enorme influência, O Desenvolvimento Agrícola, uma visão histórica, que junto com o livro publicado pelo Ricardo, né, que está aqui presente, o livro do Ricardo, salvo engano, o meu foi publicado um ano depois, mas esses dois livros tiveram uma influência enorme sobre toda uma geração de pesquisadores e tiveram uma influência enorme também no ambiente que estava se formando naquele momento, relacionado ao desenho de políticas públicas para o Brasil rural. Simultaneamente, salvo engano da minha parte, de novo com as datas, um ano depois, na sequência, o livro do Zé Eli, o livro do Ricardo, e um ano depois, se eu não estou enganado, é publicado também um relatório da FAO, né, num trabalho que teve, né, a participação dos dois em alguma medida. E esse trabalho da FAO, junto com o livro dos dois e o ambiente criado naquele momento, contribuiu decisivamente para a adoção de uma política pública que existe até hoje, o que é um fato raro na história do Brasil, né? Você tem uma política pública que atravessa 3 décadas, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O PRONAF, por assim dizer, abriu uma porta, né, que foi depois ampliada nos anos seguintes, com a criação de vários programas voltados para a especificidade desse grupo
desse grupo social. Na esteira desse momento de inovações no âmbito das políticas públicas, há aquilo que eu chamaria aqui de uma virada ambiental e territorial no campo dos estudos rurais, para a qual os trabalhos do Zé Eli contribuíram enormemente. Então, naquele momento, se começava a dar cada vez mais atenção para os temas de natureza não agrícola nas dinâmicas rurais, né? Começava a se dar mais atenção cada vez mais para o fato de que no mundo rural outras atividades de natureza não agrícola passavam a responder cada vez mais pela ocupação de trabalho e pela formação das rendas nas áreas rurais. Isso quebrava, por assim dizer, o paradigma agrário, né, de interpretação dos fenômenos sociais rurais. Esse era o momento no qual também se começava a ter um olhar para além da dimensão produtiva ou produtivista no rural brasileiro, com especial atenção para os temas de natureza ambiental. E foi nesse momento que eu, particularmente, me aproximei pessoalmente mais do Zé Eli. Eu era assessor de movimentos sociais rurais na época, e nós convidamos o Zé Eli para ajudar a elaborar e a conduzir um programa de pesquisa de um porte razoável, no qual a gente tentava, me parece que pela primeira vez, mapear a heterogeneidade do rural brasileiro. Então, no âmbito dessa pesquisa, a gente produziu uma tipologia dos espaços rurais brasileiros, baseada nessa leitura mais ampla, né, do que se passava nessas áreas rurais. E quando termina esse projeto de pesquisa, o Zé Eli sai para um novo pós-doutorado, salvo engano da minha parte, dessa vez na França, na qual ele passa em revista as bases teóricas daquilo que se convencionou chamar de abordagem territorial do desenvolvimento. Isso está sintetizado num artigo publicado anos depois, né, baseado no relatório dele para a FAPESP sobre a face territorial do desenvolvimento. E isso vai também criar todo um novo debate, né, na comunidade epistêmica relacionada aos estudos rurais no Brasil, que culmina com a ida do Zé Eli para mais uma experiência na esfera governamental, dessa vez à frente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, que foi criado a partir dessa discussão trazida por ele, e cuja ambição era justamente fazer dos espaços rurais brasileiros não só o espaço de implementação de políticas agrícolas, mas um espaço estratégico para a agenda do desenvolvimento brasileiro na época. Esse intuito inicial, ele foi, no meu modo de ver, parcialmente bem sucedido. Eu diria parcialmente bem sucedido, porque nos anos seguintes a chamada retórica territorial, ou a narrativa do desenvolvimento territorial, entrou de vez para o âmbito das políticas públicas. Hoje é praticamente impossível se ter governos que não tenham algum tipo de territorialização ou de espacialização das suas políticas, mas por outro lado, e por isso eu disse que é ambíguo, o conteúdo mais transformador, por assim dizer, da chamada abordagem territorial se perdeu um pouco nas maneiras de traduzir isso em políticas públicas, o que é uma grande pena. Mas, como resultado dessas discussões todas, em 2002 é publicado então o livro Cidades Imaginárias, que também teve uma repercussão muito grande, né? Abriu um debate sobre como classificar o que é rural e o que é urbano no Brasil contemporâneo. Com quase 20 anos de atraso, o IBGE reconhece essa discussão, e se eu não estou enganado, em 2017, ou algo assim, o IBGE então finalmente publica um estudo propondo aquilo que eles mesmos chamavam de uma classificação alternativa das áreas rurais brasileiras. Então, de maneira muito sintética, porque o tempo é muito curto, né, eu diria, esses são alguns passos marcantes e contribuições importantes do Zé Eli nos debates, e deve ter ficado claro, não só acadêmicos, mas também dos debates públicos sobre o rural brasileiro. Ou seja, há políticas e há uma discussão institucional que galvanizou no âmbito, né, das políticas e da esfera normativa as questões trazidas por ele, e a partir daí vai se iniciar uma outra etapa, né? Quando a gente fala iniciar, não é bem o termo, porque simultaneamente essas coisas todas iam se sobrepondo, né? Ao longo dos anos 90 foi o período de estruturação do PROCAN, e portanto essa temática ambiental já estava presente, né?
Eu esqueci de mencionar, mas o livro Cidades Imaginárias ele vem acompanhado de um paper muito importante do Zé Eli sobre a ruralidade na globalização, na qual ele vai dizer que é impossível falar do rural sem dar lugar central à dimensão ambiental, mais até do que a dimensão produtiva. E em 2005 é publicado o livro Desenvolvimento Sustentável. Aí então se inicia uma outra etapa, e outros colegas vão falar dessa etapa, eu não vou entrar nisso então, eu terminaria só dizendo que naquela entrevista feita com o Zé Eli em 2018, num determinado momento, então agora eu estou saltando já para o final da entrevista que eu fiz com ele, eu perguntava: você diria que as tuas principais influências teóricas são Marx e Darwin? Porque são dois autores que estão muito presentes nessa parte mais recente da obra do Zé Eli. E ele me diria: não, eu acho que não. Ele dizia: ao longo do tempo, acho que outros autores foram assumindo uma importância grande no meu pensamento. E aí ele mencionava Amartya Sen e os institucionalistas, ele mencionava Georgescu Huygens, e ele mencionava um conjunto de autores no âmbito disso que a gente chama hoje de pensamento sistêmico da complexidade, né? Mas me parece que, por um lado, sim, esses autores todos vão ser tremendamente importantes, sobretudo a partir dessa fase, né, dos debates sobre desenvolvimento e sustentabilidade, mas me parece que eles são, por assim dizer, emoldurados por um enquadramento mais amplo, né, daquilo que eu sei que ele não vai concordar, mas eu chamaria de epistemologia, né, do pensamento do Zé Eli, isto é, da maneira de pensar as questões teóricas e metodológicas sobre esses fenômenos, que me parece sim ser emoldurada por uma leitura muito própria e muito fértil de Marx, de Darwin e, aí sim, do pensamento sistêmico e da complexidade. Eu não podia terminar sem chamar a atenção aqui para aquilo que talvez seja o mais marcante, para além das contribuições teóricas do Zé Eli para todos nós, que é uma certa maneira de fazer ciência, na qual ele consegue, no meu modo de ver, como poucos, combinar o rigor científico, isso é algo reconhecido por todos na obra do Zé Eli, uma paixão pelas controvérsias, no que as controvérsias têm de mais positivo, no sentido de gerar inquietude, de gerar movimento, né? E uma tremenda generosidade com nós todos. Quando eu estava chegando aqui hoje, eu me lembro que faz exatamente 30 anos que eu fui bater na porta lá do Zé Eli, pedindo para ele ser meu orientador de doutorado, e eu confesso para vocês que eu tinha certeza de que ele ia dizer não. De que ele ia, por exemplo, me jogar lá para a sala do Ricardo, dizer: não, você é sociólogo, o Ricardo é sociólogo, vocês vão se entender melhor, e etc. e tal. Mas não, né, o Zé Eli me acolheu prontamente, foi tremendamente paciente comigo, porque eu era completamente ignorante em boa parte dos temas sobre os quais ele trabalhava e sobre os quais, alguns dos quais eu viria a trabalhar também. Então eu tenho só a agradecer enormemente por esses anos de convívio com o Zé Eli, com quem eu sigo aprendendo enormemente, e eu acho que isso vale para todos nós que estamos aqui, e essa é uma das razões da gente ter feito essa sessão. Então, muito obrigado, Zé Eli. Depois dessa super abordagem histórica do Arilson, eu vim pensando, Zé, nos últimos dias, o que eu ia falar, estando na frente de tanta gente importante, que pesquisa tanto, sabe tanto, e eu achei que a melhor maneira de apresentar alguma coisa seria levantar aquilo que ficou do mestrado de 20 anos atrás. Para o registro, eu fui aluna do Zé Eli de 2000 a 2003, aluna do mestrado no Procan, era uma engenheira agrônoma recém-formada, e cheguei no Procan com uma inquietação sobre as paisagens rurais que eu via, poucas, principalmente no estado de São Paulo, sobre a transformação dessas paisagens, muitas vezes deixando a atividade agrícola e migrando para... ou sendo abandonadas, ou virando condomínios, ou sendo engolidas pela expansão urbana. Então essa era a inquietação inicial que foi apresentada inicialmente para o Zé Eli, e eu acabei trabalhando com temas do desenvolvimento rural com ele. E até mencionei um pouco antes da gente começar, o Zé Eli não era meu primeiro orientador, eu entrei com outro orientador no Procan,
E depois, sabendo dos temas que ele trabalhava, achei que eu precisava de qualquer maneira estudar com esse professor, porque aí sim iria atender as minhas inquietações. E uma das maneiras de começar a responder o que estava acontecendo com as áreas rurais foi, na época, o Zé Eli descobriu um pequeno livro de uma autora norte-americana chamada Jane Jacobs. O livro tinha um título de A Natureza das Economias, onde essa autora explicava muito sobre teorias econômicas como se ela estivesse falando das ciências naturais, né? Então, eu vindo da agronomia, me identifiquei imediatamente com esse livro, porque comecei a entender alguma coisa de economia, porque a autora falava uma linguagem que eu conhecia. E através desse livro a gente achou que foi sugestão do Zé Eli, eu topei imediatamente porque me identifiquei até com um caráter meio de acadêmica às avessas da Jane Jacobs, porque ela nunca foi pesquisadora de uma instituição, sempre muito curiosa, e me identifiquei com ela e acabei lendo a obra inteira dela. É uma autora uma pesquisadora, enfim, já falecida há muitos anos, mas ela tratava principalmente das cidades, do dinamismo econômico das grandes cidades, e em vários momentos da obra dela, ela dava várias pistas e explicava o que ela entendia como regiões rurais dinâmicas, economicamente dinâmicas também. E isso foi fascinante, abordar, transitar, navegar por todos os livros que ela tinha publicado foi super fascinante. Ao mesmo tempo, aconteceu esse trabalho com o Ministério do Desenvolvimento Agrário do José Eli, e ele tinha uma equipe de pesquisadores que ia acompanhando, e a gente trabalhou em projetos de pesquisa onde eu pude conhecer o Brasil rural que eu não conhecia antes. Então, o interior da Bahia, o interior de Minas Gerais, o interior de São Paulo, o interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Foi uma experiência, para quem era de São Paulo, engenheira agrônoma e bastante novata, foi uma experiência super transformadora. Nesse caminho com a Jane Jacobs e o José Eli, um elemento que saltou e que acho que eu carrego até hoje na obra dela e nesses estudos que a gente estava desenvolvendo é a questão da diversificação ou da diversidade. No caso, ela falava muito da diversificação das economias e como isso era importante para a resiliência econômica, para a criação de oportunidades, para a geração de inovação em determinados locais. E nessas pesquisas de campo, justamente, a gente acabava comprovando, vendo muito como uma diversificação econômica de fato fazia diferença em municípios rurais. Mas, para além disso, para além daquele momento, eu carreguei a ideia de diversidade, diversificação, durante muito tempo e arriscaria dizer que hoje encaro como se fosse a categoria de análise principal do século XXI. Talvez uma das questões que a gente tenha mais dificuldade em lidar hoje, os grandes desafios que a gente tem que abordar hoje, seja a questão da diversidade e da diversificação nos ambientes de trabalho, nas cidades, nas regiões rurais, questões de imigração, da biodiversidade, enfim. É um elemento, é uma ideia, é uma proposta que vem perturbando e alimentando durante tanto tempo e talvez vire aí uma linha de pesquisa do Procan, não sei. Mas é um assunto que ficou e que eu sou muito grata por ter continuado a alimentar isso durante esses últimos 20 anos. O outro elemento que ficou e que ainda persiste muito é a questão da escrita, que o Zé Eli, enfim, todo mundo que entra no mestrado precisa começar a aprender a escrever. Quando a gente é recém-formado não sabia na época nem redigir um e-mail, e aí você se vê obrigado a escrever páginas e páginas depois de muita leitura. E duas coisas que o Zé falou na época. A primeira, eu acho que é uma citação do Guimarães Rosa, que para a gente escrever a gente precisa observar as lavadeiras, de esfregar, enxaguar, ensaboar, esfregar de novo, ou seja, a escrita não sai numa única sentada, é muito difícil, você tem que realmente se debruçar sobre o texto e insistir sobre ele. É
inevitável não levar isso até agora. Acho que é do Graciliano. Do Graciliano Ramos. E aí, a outra é que você mencionou no meio do processo do mestrado, você disse que a gente precisava escrever ou explicar o que a gente estava querendo dizer para um adolescente de 13, 14 anos. E isso, eu fui me deparando ao longo da vida com várias situações em que isso é totalmente necessário, não só no mestrado. E isso é necessário, eu acredito, principalmente num país como o nosso, onde a gente tem tanta carência de conhecimento e me parece que é uma obrigação da ciência escrever para cabeças de 13, 14 anos, ou para cabeças não especialistas, ou ir além de só ficar falando para grupos conhecidos, enfim, expandir. E essa inquietação, ou esse aprendizado, acabou se transformando nos últimos anos em peça teatral infantil, em aulas, em tudo quanto é tipo de produto ou qualquer oportunidade, em feira de ciências, em festival de cinema ambiental. Qualquer oportunidade que eu tive em tentar mastigar um pouco de um conhecimento um pouco mais complexo, mais difícil, e transformar em algo que fosse mais palatável para um grande público, eu abracei com muito vigor, e eu acho que essa semente nasceu lá atrás. Por fim, eu queria agradecer, eu acho que eu tive muita sorte em ter um orientador bastante dedicado, muito crítico, mas bastante dedicado ao desenvolvimento e, enfim, acho que é isso, a gente cai em mãos corretas. Obrigada, Zé. Bom, primeiro, agradecer ao Arilson e ao Andrei, né, pelo convite. Achei genial a ideia e topei na hora. Senti que eles achavam que eu não ia topar, mas não, topei imediatamente e estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, para encontrá-los, né, todos esses ex-alunos aqui juntos, né? Quer dizer, um time razoável de ex-alunos aqui, né? Eu não conhecia todo mundo pessoalmente, mas conhecia de nome quase todo mundo. E alguns, né, conheci bastante, não só pessoalmente, mas também li as coisas dos ex-alunos, né? Eu também não tenho a menor condição de criticar o trabalho do Zé Eli. Então, já peço desculpas de cara. Mas espero que alguém que se critique de fato, mas não serei eu. Acho que assim, né, ouvindo aqui o Arilson e a Karen, e pelo que eu conheço do Andrei, talvez do Edu, eu acho que eu trabalhei bem pouco com o Zé Eli, de certa forma. A gente nunca teve a oportunidade de ter um artigo junto, né, fazer pesquisa junto, além do meu mestrado. Mas o impacto da minha relação foi totalmente central para o que eu sou hoje, né? Então eu acho que eu vou contar um pouco a minha história e aí depois pensar alguns temas que eu acho que são interessantes para... Eu estou vendo aqui citações de livros, de autores e também de temas que eu também acho que ocuparam, de certa forma, um pedaço menor no trabalho do Zé Eli, se você pegar toda, né, o trabalho. Mas são temas bastante relevantes. Eu gostei muito da Karen falando aqui de Jacobs, que também faz parte do meu pedaço aqui. Mas a história é curiosa, porque eu comecei a procurar o Zé Eli para trabalhar com o meio ambiente, né? Eu tenho 52 anos e eu fui exposto à questão ambiental quando eu estava no colégio, pelo Fábio Feldman, que estava ali provocando discussões ambientais pré-constituinte, né, de 88. Estou falando de 86, 87. Eu tenho um diploma assinado pelo Fernando Henrique, de 1986, num dia que eu fugi da escola para assistir um dia de debates sobre questões ambientais que entrariam no capítulo de 1978. Bom, eu entro aqui na FE, eu sou aluno de graduação aqui, e a questão ambiental basicamente não era óbvia para a gente, pouquíssima gente trabalhava com isso, né? A primeira vez que eu consegui achar alguém que falasse de temas ambientais, embora não trabalhasse com isso, foi o Eduardo Gianetti, né, que cheguei na sala dele, ele tinha acabado de voltar da Inglaterra, e ele me apresentou o trabalho do David Pearce, do Blueprint for a Green Economy.
E aí eu ouvi falar do professor José Eli, que também mexia com questões ambientais, mas não dava um curso de economia do meio ambiente aqui na faculdade. Então eu fui aluno de graduação do José Eli no curso de economia da América Latina, 1990. Que se falou alguma coisa foi muito pouco de meio ambiente, era basicamente um curso de história econômica, né, voltado para a América Latina. Mas eu fui lá, né, enchi as paciências e falei, não, eu quero meio ambiente. E aí foi feita uma indicação que para mim foi muito transformadora, que é um dos, né, estamos falando de alguns nomes aqui, um dos pesquisadores mais relevantes para minha formação, não sei se até ele sabe disso, Ricardo, que é o professor Nassim Sachs. Então tinha os primeiros livros dele de ecodesenvolvimento, né? Década de 70, acho que os primeiros livros dele, e aparece na minha monografia, né? Então, e nunca mais, sempre fui acompanhando meio de longe o trabalho dele, e tive a honra de um dia moderar, já professor aqui da casa, acho que uma das últimas vindas de Nassim Sachs aqui no departamento, né? Todo mundo sabe da longa relação dele com o Brasil. Bom, corta para o mestrado, 1998, também aqui na casa. O mestrado em economia tinha virado um mestrado completamente ortodoxo. Nem sempre foi assim nesse departamento, mas já é assim há muito tempo. Então eu tive que estudar muita matemática, muita estatística para poder entrar aqui. Entrei aqui e era macroeconomia, microeconomia, econometria, tudo de livro-texto, né? E eu queria estudar meio ambiente, então fui atrás do Zé Eli. Meus colegas olhavam para mim e falavam assim, logo o Zé Eli? Já estava estudando tanta coisa aqui. Sim. E cheguei com uma proposta, né, de olhar para métricas de desenvolvimento. Não, quero colocar meio ambiente nessa história. Então, tinha um pouco já de Amartya Sen, né, de 98, né, Amartya Sen ganhou o primeiro nome em 98. O IDH era a base da ideia, e falava, bom, como é que a gente coloca meio ambiente no indicador, no IDH, vai para simplificar a história. Essa foi o início da conversa no meu trabalho com o Zé Eli. E aqui, para quem não está familiarizado com um programa de mestrado, você fica... Primeiro você tem que fazer todas as disciplinas, é uma coisa bem pesada, né, de disciplina, você não mexe na tese até acabar as disciplinas, basicamente. Mas eu estava lá, né, com essa história, começando a juntar algum material, né. Bom, nesse meio tempo, o Zé Eli vai para uma conferência em Paris e me escreve um e-mail falando assim, aqui em Paris só se fala de um negócio chamado clusters industriais. E aí no Brasil, até onde eu sei, pouca gente mexe com isso. Se eu fosse você, abandonava essa ideia de DH e indicadores e estudava esse troço. Eu fiquei lá falando, que maravilha, né, cara? Assim, mudar completamente o negócio, por mais que eu não tivesse começado a trabalhar muito, mas aí num ato de falar, não vou nem questionar a história, tá vindo essa recomendação, ok, né? Quando se chegou da França eu já tinha aceito e falei, vamos encarar isso daí. Bom, essa decisão, você vê como são as coisas na vida. Basicamente, foi a responsável por ser quem eu sou hoje profissionalmente. Né? Nós estamos em 98, 99 nesse momento, porque eu nunca tinha feito um curso de regional urbana, né? Então nesse departamento a área de regional urbana ela é muito forte, a gente tem o Nereus aqui, né? Liderado pelo professor Azoni, Eduardo Haddad, o Guilhoto e outros. Não tinha feito um curso de regional urbana, nunca tinha me interessado por dimensão espacial, dimensão territorial, questões regionais, questões urbanas na vida. E ali foi o momento em que eu abracei essa causa, né, e estou nisso até hoje. Depois fui fazer o doutorado na Inglaterra, fiquei 7 anos dando aula na Inglaterra. Ajudei a fundar uma revista científica sobre isso, chamada Spatial Economic Analysis. E fiz então um trabalho sobre clusters industriais, que até hoje é o meu trabalho mais citado. Quase transformamos num livrinho, né, da FAPESP, como muitos aqui fizeram com seus trabalhos, e é um trabalho que tem quase 200 citações, que para mim
é o meu trabalho mais citado até hoje. Então, assim, quais são os temas? Né? O Arilson mencionou um pouco a questão territorial que traz interesse para questões né, do espaço da economia. Então, começa com clusters industriais, que é uma subdivisão da subdivisão de um tema gigante, que é a dimensão espacial do desenvolvimento. Acho que esse é o tema maior. Mas tem muitos temas que eu acho que são caros e ainda, 20 anos para frente, um pouco mais de 20 anos para frente, são poucos incorporados, né, com o devido cuidado que deveriam na agenda de políticas públicas. O Arilson mencionou em algum momento, a dimensão territorial passou a fazer parte, mas ainda minha sensação é que ainda tem muita coisa fora disso, né? E o interessante é que você pode olhar para a dimensão espacial desde uma caixa de ferramentas muito próxima da ortodoxia, nunca totalmente, né? Sempre tem um mundo ortodoxo perturbado, e até coisas muito diferentes, muito longe da ortodoxia, que fazem conexões com outras áreas, né, do conhecimento científico, do conhecimento em geral, e o espaço promove a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade de forma inevitável, né, inexorável. Então, quais são os temas que eu gostaria de trazer para cá, né, que eu acho que, de alguma forma, entram em toda essa análise do que foi a obra do Zé Eli, né? Primeiro, questões que estão fora do mercado, mas fazem parte da economia de mercado, né? Eu já vi muitas vezes o Ricardo questionar um conceito, mas que é um conceito muito importante. Acho que pode ser criticado, claro, e tem suas limitações, mas que acho que ainda não foi incorporado devidamente em muitas coisas, que é o conceito de externalidades, né? Então, você começa a estudar questões espaciais, isso vem, né, com uma centralidade imensa. Na faculdade de economia, você estuda um tipo de externalidades bastante limitado, e se você entra nessa literatura de uma forma mais ampla, você vê que é um tema muito maior, né? E aí, nas questões espaciais, mais propriamente dito, né, você tem 3 manifestações desse fenômeno, né, das externalidades, quer dizer, impactos não intencionais, negativos ou positivos das ações das pessoas e das empresas, ou das organizações, dos agentes, que são relevantes, né? Primeiro, mercado de trabalho, né? Então, agora, no mundo pós-pandêmico, né, ou em transição da pandemia para pós-pandemia, acho que uma das grandes discussões que a gente tem aqui, e de certa forma até um grande experimento que a gente está fazendo, lida com o mundo do trabalho, lida com a proximidade no mundo do trabalho, que essa literatura que volta, então, décadas e até séculos, né, porque no Marshall, no velho e bom Alfred Marshall, que isso é formalizado de alguma forma, que é, então, qual que é o poder, ou quais são os custos e benefícios da proximidade no mercado de trabalho. E aí não vou me alongar muito, mas essa é uma grande frente de análise que eu acho que o Brasil ganharia muito se tivesse mais gente pesquisando, né? Fora tem trabalhos muito interessantes, tem um trabalho de um professor de Berkeley chamado Moretti, eu acho que Enrico Moretti, que é uma nova geografia dos empregos, que adoraria que alguém fizesse isso aqui para o Brasil, né? Então, como é que a proximidade física e hoje virtual, ou o mundo híbrido, interage, tem tudo a ver com esses efeitos externos que se materializam numa economia de mercado, mas estão fora do mercado de alguma forma. A segunda coisa que também tem uma história importante pós-pandemia são as cadeias de valor, né? Como é que cadeias de valor se organizam, né, de novo, no espaço. Então a gente está vendo aqui, né, a volta da inflação, problemas de abastecimento, desorganização de cadeias, né, de valor em escala global. Isso também tem a ver com esse tema. Agora, finalmente, na terceira força lá que aparece no Marshall, que eu acho que é a mais interessante, e depois eu vou pegar um pouco a carona da Jacobs, é o poder da interação, né? A interação face a face.
Então, eu estou citando essas coisas do Marshall, né? Qualquer economista que estuda o Marshall não olha essas coisas. Está lá nos princípios, no livro principal, mas está escondido, pelo menos para os economistas mais ortodoxos. E tem uma frase poética, quase poética do Marshall, né, falando sobre isso, que ele está... Vou contar um pouco a história. Olha isso, como é que eu estou de tempo? Eu não marquei, mas dá para contar a história. Eu vou contar a história do Marshall, que eu acho que é uma história interessante, né, que é a história, segunda fase da Revolução Industrial. O Marshall, lá no conforto de Cambridge, levanta uma hipótese de que, olhando o que estava acontecendo nas cidades do norte, as grandes empresas iriam esmagar as pequenas empresas, e que era inexorável o fim das pequenas empresas. E foi lá fazer um pouco de pesquisa de campo. Sheffield foi a principal cidade, Liverpool, Leeds, Manchester, Birmingham, todas aquelas cidades industriais da Inglaterra, e comprovou metade, parcialmente, a sua hipótese. Falou assim, em grande medida é verdade, as grandes empresas vão dominar, mas tem focos de resistência. E os focos de resistência são exatamente as concentrações industriais de pequenas e médias empresas, né, que ficaram batizados como distritos industriais marshallianos. E aí uma então eu falei mercado de trabalho, falei de cadeia de valor, e uma das coisas que ele percebeu foi isso, o fluxo de conhecimento, né, transbordamento de conhecimento, o poder da interação face a face, né, e aí a menção poética, nas palavras do Marshall, né, quando eu tenho muita concentração de atividade, no caso do Marshall, setorial, os segredos da indústria, né, ficam como se suspensos no ar, que até uma criança andando pela rua é capaz de absorvê-los, né. Então essa ideia da interação face a face, do poder da interação face a face, é outro tema pós-pandêmico, né. E aqui, de novo, talvez seja uma discussão interessante para a gente ter em algum momento, né? Quer dizer, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas década de 90, quando surgem os e-mails e a internet é disseminada, então, muitos chegaram a falar, olha, é o fim da distância. Década de 90. Você trabalha onde você quiser, por que você vai encarar as cidades, né? E projetar, então, o fim das cidades. Uma das projeções mais erradas, porque as primeiras 2 décadas do século XXI foram décadas de enorme florescimento da vida urbana, né? A vida urbana nunca foi tão celebrada. A ponto de alguns até dizerem que o século XXI, se o século XIX foi o século dos impérios e o século XX foi o século das nações, o século XXI será o século das cidades. Bom, essa ideia levou uma chacoalhada na pandemia, né? E nesse momento nós estamos todo mundo aqui na Zoom, temos a Joana lá em Londres, e todos nós trabalhamos com o Zoom até hoje, mas tem uma grande questão. Será que teria a mesma graça fazer esse encontro, por exemplo, né, via Zoom? Se todos nós estivéssemos via Zoom, pelo menos o nível de emoção acho que seria menor, né? Não sei vocês, mas eu estou meio emocionado aqui. Então, assim, tem esses 3 temas. Um outro tema, né, que emerge, que foi importante, que eu explorei menos que eu gostaria, é o tema da relação entre competição e colaboração, né? Então, algo que aparece também nessa literatura e muito presente, né, nas questões dos clusters industriais, mas se você começa a investigar, você vê que isso transita para muitas outras manifestações da vida social, e também entre as questões rurais, né, de alguma maneira. Estamos falando rapidamente da Ostrom aqui, antes de começar, né, e eu acabei estudando bastante a Ostrom aí em Cambridge, né. Bom, para eu terminar, eu comecei falando que eu fui procurar o Zé Eli para estudar questões de desenvolvimento sustentável, né, de meio ambiente, e nunca consegui, né? A culpa foi dele, de certa forma. Mas eu não desisti, né? Então, eu entrei no mestrado querendo estudar coisas ambientais, veio a história dos clusters industriais, então não tinha nada a ver com o meio ambiente naquele momento. Fui para Cambridge fazer meu doutorado para continuar a estudar essas coisas de clusters industriais. Tive a sorte de estudar com, né, umas pessoas mais
renomadas nessa história de clusters industriais, que na Inglaterra estava super em moda. Mas o destino, né, quis que aparecesse um outro convite. Então, chego na Inglaterra para estudar questões industriais e urbanas, mas aparece um convite para eu me ligar a um programa, né, europeu chamado BioEcon, né, Biodiversity and Economics for Conservation, em que aí eu pude pegar toda essa caixa de ferramentas espacial que eu estava aplicando, fazendo aplicações não ambientais, né, e trazer para questões rurais, questões ambientais, né, e a minha tese foi uma tese sobre a Amazônia, embora também tenha feito coisas de clusters na Inglaterra. Então, eu não trabalhei diretamente em questões ambientais como aluno, mas fui muito influenciado no meu trabalho depois. E aí eu voltei como professor e a gente, né, fundou, não existe mais, o NESA, né? Eu, o Ricardo e o Zé Eli. E tinha uma estrutura política curiosa, né? O presidente era ou o Zé Eli ou o Ricardo, ficavam se intercalando. Não foi uma história tão longa assim, mas teve uma ou duas intercalações, e eu era o vice-presidente constante, né? Bom, para eu encerrar, eu acho que também vale assim, pegar um pouco a carona da Karen, né? E falar o que fica, né? É legal ouvir algumas coisas que aparecem nos outros que passaram, que tiveram a mesma sorte. Acho que assim, tem um tripé para mim que fica comigo até hoje e que a gente tenta passar, né? Eu estou 15 anos aí como professor, um pouco mais. A gente tenta passar. Essa é uma coisa bonita, né? Dessa história de participar da educação, né? Você herda e tenta transmitir isso de alguma forma. Que eu acho que é criatividade, né? saia da mesmice, profundidade, então saia da superfície, né? E rigor. Rigor até limite, né? Inclusive nas palavras, né? Falo do Graciliano Ramos, poderia ser Guimarães Rosa, poderia ser tantos outros, mas haja rigor, né? E aí eu paro por aqui. Muito obrigado. Uma grande alegria. Bom, primeiro, bom dia a todos. Alguns que eu só vi depois que já tinha começado aqui. Eu pensei, né, desde que o Arilson me deu a notícia, que na verdade a história foi um pouco assim. Há muito tempo atrás, eu não lembro mais quanto, o Peterson falou: bota aí na tua agenda que dia 8 de novembro, de manhã, na FEA, vai ter um evento que... Eu entendi como o Peterson está trabalhando muito com questões bem práticas em relação ao clima, quer dizer, descarbonização, vamos dizer assim, em geral, e mercado de carbono, etc. Falei, bom, ele deve inventou algum evento sobre esse assunto e ficou, né? Demorou e tal. Aí passou um tempo, o Andrei deu uma reforçada por e-mail e aí eu comecei a desconfiar. Mas demorou muito. Eu marquei uma conversa com o Arilson sobre vários assuntos e botei, assim, a gente tinha falando no telefone, né? Eu tinha uns 5 pontos. E o 5º ponto eu ia perguntar para ele que história é essa. E aí ele já tinha percebido que isso podia acontecer e tal. Eu confesso que a previsão, que acho que foi do Ricardo inicialmente, estava correta. Quer dizer, a minha tendência seria recusar essa ideia de uma homenagem e tal. Porque, não sei, pessoalmente eu não tomaria uma iniciativa de fazer homenagem a nenhum vivo. Eu acho que tem várias pessoas que já faleceram que mereceriam. Então, por exemplo, eu vou pegar o caso mais recente que nós estamos ainda quase que vivendo, isso que é o caso do Herman Daly, né? Que é uma figura extraordinária, uma coisa assim quase indescritível, faleceu há 15 dias, alguma coisa assim, né? Não saiu até agora nada nem no New York Times, nem no Washington Post. É impressionante. Por quê? Porque é um cara completamente dissidente, né, dessa... Enfim, eu não vou ir além, mas, enfim... ele mesmo, inclusive, teve uma iniciativa, num determinado momento, de fazer coisas desse tipo em homenagem ao
ao Georgescu Reagan, que tinha sido orientador dele. É uma história... Aliás, eu queria aproveitar para dizer para vocês o seguinte: saiu por... não sei se coincidência ou que, há muito pouco tempo, uma biografia do Herman Daly, escrita pelo Peter Victor. E eu tenho o PDF, então quem se interessar, eu recomendo muito ler. Eu nem li tudo ainda, comecei a ler, comentei um pouco com o André ontem por e-mail, né? A relação deles é uma história... Quer dizer, se vocês por acaso em algum momento das nossas experiências acharam que eu era rigoroso demais, crítico demais ou coisa parecida, nossa, sai de baixo. Que foi a relação do Herman Daly com o Georgescu Reagan. Até aprendi uma palavra que eu não vou conseguir pronunciar aqui em inglês, que quer dizer rabugento. Eu tive que procurar no Google Translate. Então, enfim, por essa minha tendência, eu confesso para vocês que não estou nem um pouco confortável, e que durante esses dias em que, bom, aí eu disse sim, e aí evidentemente passei a pensar nisso, o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer. Então a única palavra que me vinha era essa: o embaraço de estar numa situação como essa. Mas eu acho que a gente pode salvar a situação com o que o Arilson falou no início, de dizer assim, se for para ser muito crítico, tal, era melhor num outro contexto, que tivesse mais tempo, tal. Tudo bem, isso aqui pode ser, por exemplo, como se fosse assim, a semente de um anteprojeto de fazer alguma coisa escrita. Não de homenagem ao Zé Eli, nada disso, mas, por exemplo, de um monte de coisa que vocês levantaram, que eu estou anotando aqui, não vou conseguir nem mencionar, todas as questões importantes, inclusive para dizer para vocês o seguinte, que como a nossa memória é seletiva, de todos nós, eu não encontrei ninguém ainda que não tivesse memória seletiva, tem muita coisa que é muito importante na memória de vocês que eu já esqueci, né? Muitas, particularmente essas, assim, do tipo, como é que eu recebi vocês a primeira vez que vocês procuraram para fazer, ou essas ideias intempestivas que um cara manda um e-mail lá de Paris e fala, esquece o que você estava fazendo, vamos cuidar dos clusters. Que foi, eu revendo tudo agora, acho que foi talvez até um golpe de sorte, assim, porque foi muito importante. E você acabou de dar um testemunho. O caso da Jane Jacobs, por exemplo, né? E aí é engraçado, porque nessa atividade de orientador, né? Vários de vocês aqui, os que fizeram opção acadêmica, estão se enfrentando isso. A gente, quando a gente orienta, a gente às vezes passa pro orientando uma ideia que ainda é recente para você. E eu tinha descoberto a Jane Jacobs há muito pouco tempo, quando eu falei para Karen que tinha aquele livrinho, inclusive, que você citou no início, primeiro, Natureza das Economias. Eu nem entendi como é que saiu isso em português. Depois a gente levantou a história, a dona da editora tinha algum tipo... Mas, assim, tem livros incríveis que não são traduzidos, né? E no caso esse foi. E o clássico dela não foi, né? O clássico, que é A Morte e Vida das Cidades? Não sei. Morte e Vida foi. Foi também? Cidade e Riqueza das Nações que não foi. Interessante. Mas, enfim, uma das coisas que ficou claro aqui foi essa coisa das pessoas que tentaram decretar o fim, né? O fim das cidades, o fim da ruralidade, que foi um dos temas que o Arilson lembrou aqui. Mas, enfim, o que eu posso fazer além de confessar o meu embaraço e agradecer a vocês por terem tido esse trampo, né? Porque, inclusive, reunir aqui as pessoas numa situação como a de hoje, né? Trazer o Ademar lá de Campinas, botar a Joana lá quietinha online assistindo, para poder falar daqui a pouquinho. E eu fico muito grato e, sobretudo, porque, assim, nem todos... Nós estamos falando muito em orientação, né? Nem todos foram orientandos. Né? A Joana, por exemplo, foi aluna do Procam, né? A gente estabeleceu uma relação importante de colaboração, amizade, etc., por conta das escolhas que ela foi fazendo, mas ela nunca foi me orientando. O Peterson também não foi orientando no sentido, ele fez o mestrado com
com a Ademar, que está aqui, e foi fazer o doutorado também fora, como foi o caso do Danilo e tal. Então, mas é muito bom ver com muita satisfação essa ideia de que, vamos dizer, o impacto da relação que a gente teve como um aluno de graduação, que o Peterson foi, ficou. Mais do que isso, que eu teria que começar a olhar minhas notas e ficaria, acho que, meio tedioso. Então, espero que vocês se satisfaçam com essas poucas observações.